Boa noite, Vili Santiago. Já agradecendo o Vili para a tradução. Boa noite, professor Kevin. Prazer tê-lo aqui. E vou falar um pouco sobre a TV A Comuna, né, que a gente está voltando às atividades. Essa transmissão está sendo feita em 3 canais. No canal da revista Pasquinagem, no Facebook da própria revista e crítica social A Comuna, como também no próprio YouTube. Nós temos uma programação de segunda a terça, de segunda a sábado. Nas terças-feiras nós temos um programa chamado Qual é o Rumo? Às segunda-feiras vai sair da terça o Velho Espectro e vai voltar agora para segunda-feira. Na quinta-feira nós temos o programa Papo de Classe e Papo de Luta, e também é transmitido aqui no Face da revista Pasquinagem. E aos sábados agora nós temos um programa especial, é um programa falando a partir da região amazônica, que se chama A Toupeira, né? Então, Toupeiras do Mundo Univos, né? Então, essa é a grade da programação. Nós estamos retornando nossas atividades e já essa é a segunda live. Eu acho que a gente começou com o pé direito e queria agradecer. Boa noite, Vili. Boa noite, Kevin. Boa noite. E a primeira referência que a gente está na live de hoje é sobre esse trabalho do Kevin Anderson, Marx nas Margens, que foi traduzido pela BOITEMPO. Vamos falar um pouco sobre essa publicação. Boa noite, Vili. Vamos lá? Devo traduzir? Sim. So, Kevin, he said good evening, I say too, and he would like to start talking about this publication of yours. That's the last book of yours that was translated in Brazil and published by the BOITEMPO house, which is a very known and prestigious publishing house especially for the Marxist traditions. And would you like to say a few words to introduce the book to our public? Sure. Yes, the book is a product of several decades of research since at least the 1970s. There has been a newer awareness of issues of race and colonialism, and some of the Marxist tradition has come under criticism by post-colonial thinkers, by post-structuralists, and various other perspectives. And so in a way, the book is answering those, but in a way, the book is trying to take account of those critiques and then move the discussion forward. So in a dialectical sense, I'm critically appropriating some of the insights of people like Edward Said, for example, although mainly I'm also criticizing him because I don't accept fully his critique of Marx as Orientalist, pro-colonialist. But at the same time, we have to acknowledge that there's some aspects of the work of Marx, of Engels as well, that in the 21st century we need to criticize. But at the same time, the main thesis of my book is that there is some problematic Eurocentric, colonialist, a little bit, perspectives in Marx, but that over the decades, he evolves away from that. And his later writings are much more interesting to us today as Marxists. As for him, that at his time, no? Yes. Yeah. I'll translate it. Say again. Yes. Of his time, but out of his time. Oh. Yeah. I see. Bom, então ele está dizendo que o livro é resultado de uma década de pesquisa e que, claro, ela já foi feita há mais tempo, né? O livro
não é tão recente quanto a tradução e a edição brasileira, e que nesse livro ele se confronta com esses desenvolvimentos mais recentes, não é? De crítica ao colonialismo, o pós-colonialismo, e também se ocupa da discussão sobre passagens da obra de Marx, também de Engels, né, que são problemáticas dessa perspectiva, né, a crítica colonial contemporânea, que podem, assim, essas passagens parecer mostrar uma visão que não é livre de eurocentrismo, né, de colonialismo, inclusive, né, mas que não pode também ser adotado como uma espécie de cavalo de batalha para impugnar o marxismo. I think that was it. Resume of your talk. And Urbano, você está mudo. Não, estou dizendo falas menores e por uma tradução, né, mais próxima. Yeah, he's asking me if you could stop with shorter formulations so I can translate right away. For those who doesn't understand English, unfortunately, are not few in our country. I am a professor. I will try to do better. Ele se desculpa, mas é porque é o hábito de professor, de falar muito, ele vai se esforçar para reduzir os blocos. Tranquilo. Então, tem uma certa tradução no Brasil também de um marxismo selvagem, né? Invertendo o olhar, né? Como é que ele pensaria a partir do livro dele isso? O marxismo selvagem, diz um pouco mais, Urbano, ele faz o quê mesmo? Não, é porque tem um autor, o Gentili, que no Brasil ele fez um livro chamado Marxismo Selvagem, que a partir das leituras dentro do Marx, a partir dessas formações econômicas fora do eixo capitalista, mais na borda, as formações pré-capitalistas, no caso. Economia indígena, então. He's asking about, he asked about something that was called a book from Brazilian, Chile, called the Savage Marx, or the Savage Marxism, which is an approach, a Marxist approach of tribal societies and other societies that are not capitalist, non-capitalist societies. Right. You probably haven't read or haven't heard about the book, but what do you think of this idea? I think it's akin to the idea of Marx on the margins, isn't it? Yes. Well, I'm sorry, I've not heard of the book. Perhaps I've heard of some of the arguments that you mentioned. Ele disse, desculpa, não conhece o livro, talvez conheça alguns dos argumentos que ele utiliza. Because starting in Latin America, certainly with Mariátegui in Peru, there have been Marxists who wanted to look at indigenous communism. And for a long time, we thought that was an original idea of Mariátegui, and versus Kautsky and these kind of people like that, who call Kautsky and perhaps even Stalin, although Mariátegui was not openly opposed to Stalin, people who believe in a single developmentalist model and saw these kinds of societies as the indigenous societies and the peasant societies as essentially backward, and they needed to be destroyed for progress. Yeah. Ele lembra que, claro, tem uma tradição na América Latina de um pensamento marxista, né, autóctone nesse sentido, como o Mariátegui, não? E que tem uma tensão com uma compreensão marxista
né, ortodoxa, criticável, claro, que remonta ao Kautsky, de certa forma até o próprio Stalin, que vê as etapas, né, como estabelecidas, não? Então, quer dizer que você tem que sair da sociedade tribal para camponesa, da camponesa para capitalista, para só então chegar ao comunismo. E, então, isso, de fato, é algo que precisa ser confrontado, né? So, what the newer research in the past 50 years has shown is that there are actually writings of Marx which show a lot of interest in indigenous society and indigenous communism in a positive sense. These writings are in the 1870s and 1880s at the end of his life. Ou seja, mais recentemente, nos últimos 15 anos, por aí, sobretudo, aqui tem se constatado que o próprio Marx não tinha feito muitos estudos sobre esse tipo de sociedade até a década de 70 do século XIX. Né, por aí. And Marx never published this. What he did publish at the end of his life is actually his last article, is an introduction to the Communist Manifesto, new edition, where he says that the communal villages, the primitive communism, as he calls it, of the Russian village, this is not an indigenous society, but still it's something very outside of Western capitalist development, that he says not only does this have communist features that maybe we could take, for today, but he says in 1882, this could be the starting point for European-wide communist development if the uprising of the peasants in Russia could connect to the working class of Western Europe. He says that explicitly. And there's a lot of other writings that are only in his research notebooks about indigenous societies all over the world, but particularly North America and South America. Então, ele diz que o último artigo, o último escrito praticamente do Marx, né, que foi publicado em 82, uma nova introdução ao Manifesto do Partido Comunista, em que ele alude a sociedades, né, as vilas, né, as vilas da Rússia, que são equivalentes a outros lugares, em que ali ele vislumbra que pode ter, de fato, um germe, né, uma semente para um florescimento do comunismo. Yeah. Now, if I could just add one more quick point on this. Yes. This is where we have to become a little bit critical of Friedrich Engels, because Engels found this material and he wrote a very famous book about it, maybe one of the most famous books in Marxism, The Origin of the Family, Private Property, and the State. He does talk about these indigenous societies there. He admires them a lot, but he talks about them only in the past. Yeah. The origin of humanity. Marx is interested in these societies as loci of revolution in his own life and in the future. That's the difference. That's one of the differences with Engels. E aí ele quer acrescentar um ponto que o Engels conhecia esses estudos do Marx, né, pelo contato que eles tinham, pelo convívio deles, e que publicou um livro, que é talvez o livro mais conhecido dele, Da Origem da Família do Estado, em que ele trata dos temas dessas sociedades, porém colocando-as como algo do passado, né? Quer dizer, dando esse enfoque, então, de que é uma etapa do passado que, né, o processo histórico se superaria, e, portanto, não fazia, como já tinha feito o Marx nesta época, nesses estudos, uma valorização desse tipo de sociedade, tal como ela havia no presente deles, como existe no nosso ainda não. E o que elas
justamente poderiam trazer de uma já presença de elementos comunistas. Yeah, that's it. Falou, Boa. Não, o que é interessante a gente perceber é que esse olhar a partir do Marx é que também potencializou os movimentos decoloniais e outros movimentos a lutar de novo, né? Ou seja, agora tem um elemento de tirar a questão da classe social, a questão da luta de classe. É como se esses movimentos se em si mesmassem, né? Ficassem em si mesmo. Como é que ele olha isso? Yeah, he comments on the colonialism movement, that it would be something that it was inspired at some degree by Marxist approach, but in this approach, in this kind of way of thought, thinking, they don't they take out the class struggle. No? It looks like they substitute the class struggle or even the idea of class for some other ideas. How do you see this? Right. This is a very important issue. I mean, frankly, the way that Marxism comes to a lot of the global South is after 1917, with the Russian Revolution and the perspectives of Lenin on imperialism and national liberation. Now, it was always liberation. It was never just nationalism. It had to have a liberationist content. And so Lenin has, I think it's still to this day, a great book on imperialism. But Lenin operates at the global level, finance, capital, and so on. When Marx writes about India at the end of his life, he's talking about the internal social structures of the villages, of the cities, of the social classes, of the castes, and so forth. So he's interested in colonialism, but he's much more, frankly, he's a much greater scholar than Lenin. So therefore, he really reads dozens of books about India before he writes something about it. Ele diz que, quando aconteceu a Revolução Russa em 17, então a perspectiva do Lenin, né, passa a se difundir mais mundialmente, tudo, que é uma perspectiva a partir da exploração, tal como se dá pelo sistema financeiro mundial, enfim, né, uma situação que não leva em conta, até porque Lenin não era um acadêmico do mesmo nível, digamos assim, do Marx, né? Porque o Marx, quando, por exemplo, vai estudar as vilas da Índia e a situação na Índia, que ele faz no final da vida, ele procura se cercar de tudo quanto acontece disponível para poder conhecer as relações que existiam no país internamente, inclusive a questão de castas. Não? Então, quer dizer, é um enfoque bem diverso, né? Por exemplo, a revolta do Maratá, que aconteceu entre os séculos XVII e XVIII, liderada por Shivaji, na Índia, né? Yeah, I'm going to talk about that. If you're finished. Yes, please. Ele vai falar um pouco sobre isso. Very specifically, because he writes, I think it's about 200,000 words of notes on India in the last 3 years of his lifetime. There are two main books he reads, makes detailed notes. And one of the themes in this is the revolt led by Shivaji, who was the leader of some of the peasants
And it's really a massive national uprising. First it's against the Mughal dynasty, but then it turns against the British as well. And so he looks at this, its social structure, its social base, and this is the kind of thing he's very interested in. So his writing on India is not just about the British coming in and dominating the country. It's also about the resistance. Então, por exemplo, o Shivaji, ele era um líder camponês, né? Que liderou uma revolta inicialmente contra as estruturas opressoras da própria Índia. E, na sequência, isso se voltou contra o próprio Império Britânico. E Marx anotou isso muito bem, deixou muitas notas a respeito, mostrando isto, né? Quer dizer, não era uma luta inicialmente contra o colonialismo, né, britânico. Né? Era uma luta inicialmente de libertação social mesmo. Não? Ou seja, ele combate a dinastia Mughal e depois, a partir de 1760, ele vai combater os britânicos. Né? Um processo, né, de revolução, revolucionário. Né? Yeah, and I think just add in the last 3 years of his life, Marx is writing a lot of notebooks about agrarian societies. And there's 3 societies that he looks at in great detail. One is Russia, one is India, and one is ancient Rome. And he, in the same notebook, he has some notes on India, then he starts writing, he gets interested in a book on ancient Rome and the farmers and peasants there. Then he goes back to India, and then he's always talking about Russia. So it's actually, you can see, I mean, when you look at some of his letters at that time, you can see that he's looking at comparisons and contrasts between these different rural societies. They had plebeian uprisings, and what the possibilities are for his own. Então, é interessante também, ele anota que essas pesquisas, pesquisas finais do Marx, né? Ele faz, ele está sempre estudando, quer dizer, principalmente ele estudou a Índia, estudou a Rússia e a velha Roma, a Roma antiga. Então, claramente, ele fica indo de uma para outra e claramente procurando padrões, fazendo comparações, não é? Para, a partir daí, inclusive, detectar as rebeliões, né, que aconteceram nessas diferentes sociedades agrárias, todas elas, né? E para, a partir daí, encontrar padrões, né? Que possam ser empregados na teoria dele, para universalizar, né? Ciência, né? Universalizar cada vez mais a teoria. Yeah. Oh, go ahead, please. Yeah, that's was it, yeah. Well, and this also makes a connection to another theme of my book, which is race and class. Oppression of black people, and then white workers, and how they interact and how they don't interact. E, claro, isso daí também permite dar um gancho para um dos temas do livro dele, que é a questão da raça, né? A raça, como é que também se estabelece esse conflito, essa luta que envolve, por exemplo, brancos e negros ou pessoas de distintas etnias, né? Nos conflitos sociais também. Yeah, it's a very interesting passage in these notes about Rome, because with the Romans, what he's interested in is you have the slave uprisings, you also have the peasant uprisings, but they never connect. And he actually uses the word in English
when he talks about the Roman plebeians who are free, and therefore they look down on the slaves, and he calls them poor whites, even though whiteness has nothing directly to do with the Rome, but he's making an analogy to the United States, where we have all these poor whites, mainly in the South, that they didn't form an alliance with the enslaved blacks, and then when the blacks were freed, they didn't form an alliance with them, or they did a little bit, but not enough. And so these poor whites don't see their class interests. He's saying that about, in Rome he says that, but he's making this analogy to America. So E aí é interessante, não é? Nessas anotações do Marx, por exemplo, como ele faz a distinção entre os plebeus romanos, né, e os camponeses, quer dizer, e os que não eram livres, que eram servos, enquanto os plebeus, a plebe romana, era livre, mas era pobre. E o Marx, nos textos, refere-se a eles com uma expressão em inglês que claramente é uma alusão a uma situação que havia nos Estados Unidos na época, no sul dos Estados Unidos, porque ele chama esses plebeus de poor white, quer dizer, de brancos pobres, como se chamava na época aqueles que eram brancos e pobres no sul dos Estados Unidos, e por conta dessa condição tiveram uma proximidade, chegaram a aproximar na luta dele, né, na luta de classe dele, dos negros. Claro, ele mesmo, o Kevin mesmo diz, bom, tudo bem, essa aproximação, infelizmente, não foi tão grande quanto deveria ou poderia, seria bom que tivesse sido, mas ela houve. E o Marx, parece, estava atento a isso, procurando desenvolver uma análise e que ele recorre a esse instrumental histórico, né? Para entender o presente dele. Então, mano, não sei, como é que você quer dar o segmento? Está mutado você. Acho que está tranquilo, tá caminhando aí no que a gente espera mesmo. Ele tocou nessa coisa desse marxismo da América Latina, né? Falando no Mariátegua, ou seja, também temos aí as referências africanas, né, desse marxismo. Mas esse marxismo muitas vezes ficava dividido, né, entre uma orientação, muitas vezes, do stalinismo, né, doutrinário, e as lutas reais de classe local, né? Como é que ele olha também, ele observa isso? He says about that. He said you made the reference to Mariátegui, so to the Marxism in Latin America. There is also in Africa, and he supposed that they are very much influenced by kind of Stalinist view, and so they would not be very well equipped to see the specificity, the struggle in their own society, looking at it from this official point of view, in the official Marxism at that time. What do you think about that? Well, there were fights, though, inside Russia in the 1920s and early 1930s because Marx wrote about the Asiatic mode of production. But this was forbidden to talk about in the Soviet Union. They tried to take the category of feudalism and apply it to places like India and China, where it really was not applicable. So that's one thing. De fato, ele lembra que logo nos anos 20, 30 do século passado, era como que uma produção, né, de que se procurasse ver as condições de desenvolvimento
da revolução na China e na Índia, por conta dessa ortodoxia, dessa visão, né, oficial marxista da época na Rússia. Because of, and yes, Urbanov, you're right that the Stalinist version of some of this stuff neglected the internal class struggle. You look at what they did in China, they allied with the Chiang Kai-shek people, and then they all were killed when he betrayed them. Ou seja, daí, por ver dessa maneira, os russos terminaram, por exemplo, se alinhando na China com o Chiang Kai-shek. And Trotsky was certainly correct in his criticism of that policy. It's very good. But there are exceptions. Trotsky himself never really considered the peasantry to be a revolutionary force. There are some Trotskyists who did, like I.B. Tabata, South Africa. E o Trotsky Up there. But so, whereas Marx, we have a lot more flexibility and really a dialectical perspective. Então, o Trotsky, de qualquer forma, é certo que criticou essa política, porém ele próprio não desenvolveu muito a atenção para os movimentos camponeses, né? Por exemplo, esse movimento liderado por Tabata, I.B. Tabata na Índia. Escapou do radar dele, que não teria ocorrido com o Marx, que era muito mais flexível do ponto de vista do pensamento dele, por ser mais dialético mesmo. Yeah. So now we're getting into the area of nationalism, and this is another theme of my book. There were two national struggles in Marx's day, Poland and Ireland, that were very controversial for the socialists. And the question was always the same as today. Is this national movement progressive and revolutionary, or is it merely national? E é claro, isso é o que aparece no livro dele, porque ele coloca a questão, afinal de contas, esses movimentos nacionais progressistas, eles de fato são progressistas e revolucionários ou apenas nacionalistas? Because already in the Communist Manifesto, they write two things. They say the working class has no country, famous, but then at the very end, on the specific points, it says, we support the wing of the Polish independence movement that supports liberation of the peasants as well as liberation from occupation, foreign occupation. So that's in the Communist Manifesto also. E ele diz, já está no Manifesto Comunista, que a classe operária não tem país, mas na luta dos poloneses, né, de independência dos poloneses, não é o caso de se favorecer a independência que eles almejam. There is a question. You see that, Kevin? Yes, I see that. And okay, let me just say one more quick thing before I answer that. Yeah. Ireland is the place where you can really see this most clearly, because by around 1867, there's a left-wing nationalist movement in Ireland. It's called the Fenians. They are not socialists, but they're progressive nationalists. They're anti-British, but they hate the Irish upper class, the landlords, just as much as the British landlords. And they have very little relationship to the Catholic Church either. So Marx and Engels actually knows people in this movement, and they're very active. And Marx is very supportive of them.
they're linking the national struggle with the social struggle. And to him, it's so important that they're doing both. And therefore, there's very strong support for them by both Marx and Engels. E, por outro lado, o Marx e o próprio Engels, né, sobretudo o Marx, apoiaram bastante um movimento que houve na Irlanda, na época, né, de libertação da Irlanda, os Fenians, que eram, nesse sentido, nacionalistas, porém, eram de esquerda, né, e eles tanto combatiam os ingleses, como também a classe empresarial, a classe os donos de terra, a classe latifundiária, os latifundiários irlandeses também. Não? E ele, sobre a pergunta que foi feita, em relação do Marx com Narodnik, tem um livro de Theodor Shannon. Isso. Yeah. I'm sure it's in Portuguese also, this book, we call it in English, Marx and the Russian Road. So this book makes clear what I was saying before, and it's one of the foundations of my own book, that by the end of his life, Marx is very interested in these movements in Russia, these peasant uprisings, and also the way that the radical Russian intellectuals are trying to develop contact with the peasants. Isso inclusive, assim, esse é um dos temas que chamou a atenção dele quando fez o livro, que termina fornecendo um dos fundamentos importantes para o desenvolvimento do livro, dele próprio. Ele citou um livro específico sobre essa questão, mas ele diz que ali está, quer dizer, como ele já tinha dito antes, demonstrado o quanto o Marx, no final da vida, estava atento ao desenvolvimento revolucionários na Rússia, ligados ao campesinado, e a relação dos intelectuais russos com esses movimentos. Yeah, so aparece na carta de 81 para Vera Sazulich e também no editorial, na edição francesa do Capital de 1872. I'm going to cover that in a minute. That was just that's for the next one. Yeah. Okay. A lot of people know about Marx's support for the indigenous peasant communism in Russia in 1880, 81, 82. And this is what Theodor Shannon develops. And so Marx really supported the Narodniki, these people that wanted to make a revolution based on the peasants in Russia. Então, é conhecido o texto do Marx, em que esse livro do Theodor Shannon recupera, enfim, de que ele apoiava os Narodniki, né, na revolta deles, na luta deles na Rússia. But what Shannon does is he kind of establishes the late Marx as a break from the Marx of Capital and Grundrisse and Communist Manifesto. I see it not as a break, but as an evolution. Esse livro, por exemplo, por outro lado, o Shannon sustenta que o Marx, esse último Marx, digamos, apresenta uma ruptura com o Marx do Capital e dos Grundrisse. Enquanto ele entende, ele defende, né, o Kevin, que o que de fato ocorreu foi um desenvolvimento, uma evolução do Marx, sem ruptura, sem negação, sem rejeição do trabalho anterior dele. Yeah, I'm just writing something in the chat there. So we have these kind of statements by Marx in Capital. The country that is more developed shows to the less developed the image of its own future.
we could call this a unilinear perspective. We could call it deterministic. And we find this right in Capital, and this is what Lenin is criticizing. É. Então, por exemplo, a crítica do Lenin é com relação a passagens como essa, que está no Capital, de que o país que é mais desenvolvido mostra aos menos desenvolvidos a imagem do seu próprio futuro. Né? Yeah, so... Oh, no, go ahead. He's telling... the person who asked the question is telling now that the Lenin book is translated in Portuguese and published by this published house. Expressão Popular. Okay, so I just don't read those things out yet. I'll talk about them just so you have them, Bill. If I just put on the chat. Okay, there's a famous quote in Capital: "The country that is more developed shows to the less developed the image of its own future." Yes. Yes. This quote. But I already translated it, yeah. But Lenin, who quotes that, and he says, this shows that Marx of Capital is still like bad, whereas very last years he becomes good. He didn't check the French edition, where Marx says, for those countries that are already on the industrial pathway. Now, in 1882, that leaves aside, or 1875, that leaves aside almost all of Asia, Eastern Europe, all of Latin America. So this determinism is only for like Germany, England, France, because they're already becoming capitalists. But there's the possibility of avoiding capitalism. Porém, o que o Lenin não levou em conta é que na edição francesa, que, como sabemos, o próprio Marx colaborou na elaboração e mudou, por exemplo, essa passagem da edição francesa muda. E diz que se torna aqueles países que já estão, não é mais aqueles que são menos desenvolvidos, mas aqueles que já estão no caminho para o desenvolvimento industrial, o que termina incluindo muito mais do que os países a que ele poderia estar se referindo anteriormente, como a Alemanha e a França na Europa, mas incluiria basicamente toda a Europa Oriental, o leste europeu, portanto, e a Ásia, os países asiáticos e os próprios países latino-americanos. Não? Yeah, so, and this is not an obscure passage. Marx quotes this kind of thing. He quotes a similar passage in his letters to the Russians, and the letters are very well known. And he says, see in the French edition, but if you look at the English or Portuguese or most of the Spanish editions, you don't find these passages, because they base themselves on the German edition. So, e aí é muito interessante que o Marx, em uma carta para russos, né, ele refere isso a eles. Olha, vejam essa citação, vejam o que eu escrevi na edição francesa. É assim que eu penso. Contempla vocês, eu vou falar. Só que, infelizmente, claro, as traduções do Capital são feitas a partir da edição alemã, e essa passagem não é incorporada. Não? And there is one article, and it's in Portuguese. My book discusses it too, but there's a recent article in Portuguese, very detailed, on the French edition, and Marx's preference for the French edition by this guy, Rodrigo Pinho, of Pontifical Catholic University of São Paulo. Our University. Yeah. Ele disse que tem um artigo de um acadêmico da nossa Universidade, Pontifícia Católica de São Paulo, de Rodrigo Pinho, em que ele trabalha muito detalhadamente essa carta para os russos, essa passagem da edição francesa, que ele recomenda como uma
fonte, né? Para a gente aprofundar o assunto. Okay, should I move to that question by Ahmed Zogby? I guess so, yes. Então ele vai passar essa outra questão aí que ele já viu, do Ahmed Zogby, sobre a crítica do Said ao Marx. Well, in a way, Edward Said's critique of Marx is the starting point for my book. In the first chapter, I talk about Marx's Communist Manifesto and his 1853 articles on India, the ones that Edward Said criticizes. Bom, ele diz que é o que ele faz, assim, esse debate é o que ele faz no começo do livro dele, né? As passagens lá do Capital, do Manifesto, que o Said o critica. And I show that his critique is partially true. E ele acha que a crítica dele, em parte, procede. It is not true for everything Marx writes about India, even at that time. Não é verdade para tudo que o Marx escreve sobre a Índia, inclusive naquele tempo. And it is never true for what Marx writes about China, ever. E não é de forma alguma procedente sobre o que o Marx escreve a respeito da China, em nenhum momento. But what Marx does there, in the problematic parts of his writings on India that Edward Said criticizes, is he basically sees the British introduction of capitalism through colonialism as modernizing the old caste relations and some of the traditional reactionary social relations in India. And therefore, he seems to see colonialism as somewhat positive. And of course, in the manifesto, it's much clearer, this problematic position in the Communist Manifesto. But what my book shows in great detail, especially in the first chapter, is that it's only a few years before Marx starts to move away from that. Because by 1856 and 57, he's no longer praising colonialism at all, and he's supporting the uprisings of the British against the British by the Chinese and by the Indians. E, de fato, assim, ele reconhece, é claro, o Marx, no manifesto, ele se refere positivamente ao colonialismo, no sentido de que ele quebraria o sistema de castas, né, na Índia. Não? Porém, isso foi escrito pouco antes dele sair dessa posição, como aparece em outros escritos, já de 56, 1856 e 57, não? Em que ele, então, claramente se coloca ao lado daqueles que estão se levantando contra o colonialismo britânico na Índia e na China. Yeah, and in the manifesto, he and Engels call the Chinese barbarians. They actually use that word, barbaristic. But by 1857, the British are the barbarians in China, and the Chinese are civilized. Ou seja, exceto que no manifesto, né, ele chama os chineses de bárbaros. Mas já em 57, nesses textos de 57, ele está chamando os britânicos, os ingleses de bárbaros. E os civilizados são os chineses. E os indianos, que estão se revoltando contra eles, se insurgindo contra eles. And that's one mistake of Edward Said, that he only looks at a little part of Marx instead of looking at the development of Marxist thought. And the other one is, it's a typical thing that Edward Said does. Edward Said seems to think colonialism starts with a literature, like these novels about colonialism, rather than the economic motives of exploitation and profit. So why did Marx fall into this error? Because he read Goethe. He read something by Goethe about India,
And this supposedly made Marx think badly, stupidly. But the idea that Marx would base his interpretation of Goethe on India, I mean, India on Goethe, it's the error that Said makes over and over again, because he blames the French writers and academics for colonialism. But, with Said, it's an academic politics. This is a man who in 1968 at Columbia University was silent, said nothing, and he was an academic careerist his whole life, although he was left-wing to some degree also. Ou seja, o que o Said está fazendo é procurando aproximar a visão do Marx da de Goethe e fazer a crítica que ele faz aos acadêmicos que transmitem o colonialismo nas suas obras. E, por outro lado, eu preciso lembrar que em 1968, durante a revolta estudantil na Universidade de Colômbia, onde o Said estava, ele não participou e não disse nada. Ou seja, são políticas acadêmicas que se pratica ele próprio, né, que não podem impugnar uma obra do modo como, em relação, pelo menos, ao Marx, ele faz, né? Yeah, and we can contrast this. My friend Richard Breman, who actually introduced me to Marxism, he was a professor at Columbia in 1968, and he spoke out defending the students, and the university fired him. And I don't think Edward Said even signed a letter supporting that, and certainly never supporting the students. So, I mean, most academics are not courageous, so we shouldn't single out Edward Said for this. But we should recognize the limits of the kind of radicalism that Edward Said represents. Yeah. E aí ele diz, bom, já um amigo dele, o Richard Green, um marxista, se manifestou com relação aos fatos na Universidade de Colômbia, em 68, e foi despedido do departamento de francês. E não acha que, ele não sabe, que ele saiba, o Said não escreveu nenhuma carta de apoio a este colega, né, que foi perseguido e demitido por ficar ao lado dos revoltosos dos estudantis. Quer dizer, então, os constrangimentos de uma vida acadêmica, para aqueles que querem se manter nela, se aplica a todos. É claro, por exemplo, o Said de hoje pode dizer o que quiser, mas não foi sempre assim, né? E para se manter na academia, a gente sabe que há concessões a serem feitas. Ou então, simplesmente, não se fica mais na academia. Still, I don't want to only criticize Edward Said, because the problems that Edward Said writes about still exist. And one of the things that exists is the lack of solidarity between working people in the richer countries and oppressed and working people in the Middle East, Asia, and Latin America. So that's the contradiction on which Edward Said's work finds a large audience. But unfortunately, it's a kind of politics that doesn't show a road toward a solidarity. Ele não está com isso, claro. Como disse já, inclusive, né, invalidando o trabalho do Said, entende que ele dá uma contribuição importante, quando mostra a falta de solidariedade entre a classe trabalhadora dos países ricos e aquela dos países pobres e tal. Mas há falta de solidariedade também em outros espaços, por exemplo, nos espaços acadêmicos. Né? Faz falta.
Willing Oi. e Kevin, o que é importante é a gente perceber que essa leitura a partir do livro Marx às Margens, lembrando um pouco do nosso debate, né? Ou seja, a margem, a borda, a periferia, sempre é um lugar mais rico de complexidade, né? Mais rico de mistura, de demandas sociais, tudo. Tem um olhar também da margem para o centro, né? Ou seja, esses movimentos marxistas da periferia oxigenaram muito o marxismo, né? Tiraram muito essa dimensão canônica, acadêmica do Marx e tornou mais de luta mesmo, né? Yeah, he makes a statement on the importance of the Marxism from the margins, which is a different point of view because it's in a different situation with some complexities and peculiarities that you don't find in the center. And he thinks, he states, yes, if you what to think about that, those Marxist movements and thinkers and intellectuals from the margins had done well to the international Marxism in the sense of bringing it more close to the struggles, to the social struggles, out of the academic, where it tends to coalesce in the center. Yes, and we can see this right now in South America with what happened in Chile. We can also see it in Honduras. We can see it in Peru. At a time when so much of the rest of the world, we have the growth of fascist politics. In the southern part of South America, we have the growth of leftist politics. But this is, I think, the same thing Marx himself was saying at the end of his life, that we have to be really global in our thinking. And that, he's interested in the German workers and the French workers, but they don't seem to be making that many gains, whereas then he goes and he looks at Russia or India and he sees some, or Ireland, and he sees some possibilities there. Isso, ele diz que exatamente é o que se pode ver agora mesmo com estas forças, né, progressistas que estão surgindo no sul, na América do Sul, citou o Chile, o Peru, enquanto no norte as forças, os ventos são mais fascistas do que progressistas, né? E ele disse que essa é a tese, a ideia de que o Marx, no final da vida, percebeu isso, passou a perceber a importância de pensar de uma maneira mais global e focar e direcionar sua atenção, né, não só para trabalhadores franceses e alemães, mas para, na Europa mesmo, os irlandeses e indianos, chineses. Porque que de lá se teria como contribuição que só pode ser feita porque foi feita de lá. Não poderia, portanto, acontecer como de fato não acontecia em sociedades mais centrais, né? Um outro aspecto que eu gostaria de pensar junto é que a obra do Marx é uma obra muito inventiva, né? Assim, de diálogo com a tradição, com uma investigação científica, né? Com um campo político delimitado. E o marxismo, nessas últimas 3 décadas, está muito engessado, né? Ficou muito burocrático, muito ortodoxo, muito fechado, né? Ou é por falta de análise da realidade, ou é por conta ainda de um ranço academicista, intelectual, dado a uma coisa extremamente erótica e criativa que é o pensamento do Marx.
he's talking about the contrast he sees between Marx himself, who was very inventive, very creative, and was always thinking from different perspectives and rethinking, and the Marxism, in the last 3 decades, who seems to be, maybe because of the academic influences on it, but it seems to be much more rigid. It doesn't show the same features, even erotic features, as he says, compared to Marx himself, was this kind of thinker, connect very well, very much to the stream of life itself, let's say. Maybe it would be about time to talk about your own approach, né? The humanistic Marxism you promote, né, Urbano? Aproveitei para engatar, se não era o momento dele também falar da própria abordagem que ele promove, né? Que é do marxismo humanista, né? Humanista. Sure, I'd be happy to. Ele disse que vai fazer isso com prazer. But I just wanted to say that we have to go back before Stalin or even Kautsky, because already in the Gotha program of 1875, which Marx attacked, as he often did, when he did attack, it was very harsh. And they basically said we need to work through the state, take over the state, use the state. And secondly, they said the peasantry were reactionary, that only the proletariat was revolution. This is already 1875. This is the foundation of what became the Second International. And then, of course, the Third International copied a lot of that too, certainly on the state. So the two big wings of Marxism of the 20th century, Social Democrats and Stalinists, they both love the state. Ele diz que ele quer, primeiro, realmente, quer dizer, fazer uma análise que recupera o que ele considera o empurrão que o Lassalle deu no marxismo em direção ao Estado e que terminou colocando o marxismo contra o campesinato em favor do proletariado. A ideia de proletariado é que é revolucionário, o campesinato é conservador, e que terminou sendo aquilo que aparece no programa de Gotha, que o Marx, de 75, né, que o Marx criticou tão fortemente, como sabemos, e que, para ele, a ideia ali, naquele programa, está a origem das duas outras grandes forças do socialismo, né, do século XX, a segunda e a terceira internacional socialista, uma social-democrata e a outra stalinista, né? E ambas bastante estadófilas, né, digamos assim, bastante apegadas ao Estado, como sendo o espaço a ser, né, ocupado, conquistado, e a partir de lá fazer a revolução. E ele vê que o próprio Marx, no seu tempo, se colocou contra a origem mesma desses movimentos estatistas, né? Ou estatizantes, que estariam já no programa de Gotha. The kind of Marxist humanism that I espouse is based mainly on the thought of Raia Dunaiévskaia, who's never translated into Portuguese. And she founded a type of Marxist humanism, but the history of these people, it's an organization also, it emerges out of the left wing of Trotskyism. Então,
o tipo de marxismo que ele promove, esse marxismo humanista, né, remonta a Raia Dunaiévskaia, né, que era ligada ao Trotsky, né, secretário do Trotsky, e que ele promoveu um trotskismo de esquerda, né, que foi, digamos assim, descoberto, ou começa a ser mais amplamente difundido a partir da década de 40. Isso, é bom colocar, né, Wanda, que as pessoas que sabem inglês mesmo já podem ver, né? O que ele está escrevendo para a gente aqui no chat. Né? Inclusive o nome da Dunaiévskaia, que é difícil de pronunciar. E, sobretudo, né, saber quem é. É a mentora, né? Ela é a figura, né? Ele estudou com ela. É a professora dele. É. E o professor dela foi o Trotsky. Yeah, so this version of Trotskyism was further to the left than the Tony Cliff tendency, which I know has some Socialist Workers' Party of Britain. That this version of Marxism, for one thing, they went directly into Hegel. They also got very interested in the young Marx. And then at a political level, the black masses, calling them the vanguard. And this is the difference with the Leninist vanguard party. Also, women's liberation and youth, seeing these already before the 1960s. But unlike the 1960s movements, it was always tied to class and a critique of capital. It wasn't these new social movements separated from the working class. Então, quer dizer, isto era, portanto, uma versão mais à esquerda do que aquela do Tony Cliff, que tinha um marxismo, né, bastante ainda hegeliano, com base no Marx de 1844, né, e que colocava, por exemplo, as massas do movimento negro, da vanguarda do movimento negro, em oposição a uma vanguarda de partido, dos partidos partidária, enquanto também o movimento feminista, de libertação das mulheres e da juventude, que seriam, juntamente com o movimento negro, as três forças fora do proletariado que eram também revolucionárias. Yeah, and if any of the listeners are interested in more details, I guess put the URL of the website for which I write, and there's a lot of material in Portuguese on that website, although most of it is in English. Ele forneceu aí o link para isso. Esse aí é o link para o site deles, né? Que os textos fundamentais lá estão contidos, inclusive com alguns em português. De fato, ele havia dito, como foi também dito aí já no chat pelo público, que a Dunaiévskaia não tem nada traduzido e publicado em português, mas lá tem, nessa fonte aí, é possível encontrar. And if you go to the website, you will find on the homepage pictures of these four people: Dunaiévskaia, Franz Fanon, Karl Marx, obviously, and Rosa Luxemburgo. Então, além dela, o Fanon, o próprio Marx, claro, e a Rosa Luxemburgo são os outros autores fundadores que se tem lá textos deles em outras línguas, que não os originais, né? Inclusive português. Yeah, so you have people from Brazil working with you, don't you? Agora eu fiz uma pergunta a ele, eu sei a resposta, mas assim, o público nosso não deve saber que ele tem brasileiros com ele trabalhando aí na Universidade de Santa Bárbara.
I mean, you have collaborators from Brazil too. I mean, in the journal, there is always, or very frequently, we have good articles on Brazil too. Eu estou dizendo no jornal deles, que eles publicam, Humanism Marxism International tem análise do mundo todo e também do Brasil, porque tem colaboradores do Brasil com ele. Opa, já que a gente chegou um pouco para aí, ou seja, a gente fez alguns programas com o Joshua Clove, né, ou seja, também aí da Califórnia. Como é que é essa cena política marxista ainda aí na Califórnia, né? Ou no resto dos Estados Unidos? Ou seja, como é que ainda tem uma resistência na universidade ou no campo político mesmo? Well, now he's asking about the situation on California or even the U.S. in general. Yeah. We had the Joshua Cover with us, talking to us already. About something about this. If you could also tell us about your view on this, on the situation there, society and university of the Marxism movement. Well, I think the main issue in the United States right now is the threat of fascism and right-wing populism, because it's not going away. And this, in my opinion, it was a coup attempt, January 6th, 2021. So that's one very important thing we have to look at. Sorry, I didn't quite get what is the very important thing we have to watch? Trumpism. Trumpism, yeah. It's the fascist danger. Para ele, o problema é que o trumpismo não foi derrotado ainda. Esse ainda é uma força muito perigosa em atuação nos Estados Unidos, um fascista, um perigo que ainda precisa ser superado. Essa ele avalia como a corrente política mais forte dos Estados Unidos atualmente. Mais coesa, em termos de coesão, né, e influência. Because in a way we could say that the KKK was the first fascist organization. This is, of course, in the United States 150 years ago. And so we have a real authoritarian fascist threat. We also have large mass movements on the left, particularly Black Lives Matter, and also Bernie Sanders. Ele diz que essa força política trumpista, ela ecoa a Ku Klux Klan, né? É algo que chega a ser desse nível de equívoco, digamos assim, político, não? E, por outro lado, é preciso reconhecer as forças progressistas que existem, movimentos como o Black Lives Matter, que das negras importam, e o Bernie Sanders, né? O Bernie Sanders, a campanha que ele fez, teve bastante ressonância, enfim, tem ali algo que se pode tomar como uma força a se opor a esta outra, que, no entanto, ele mesmo diz, a outra é mais poderosa e perigosa. Porque ele chegou a falar em nazismo, né? Ele não chamou de fascismo, mas chamou de nazismo. Yeah, I wanted to say that the year 2021 or 2020, they estimate that 26 million people participated in at least one demonstration.
So that's almost 10% of the population. Yeah. This is unbelievable. At the same time, when you look at what's happening now, all the politicians are running away from the kinds of issues. Like 2 years ago, they were saying, let's check the police, let's form more, I mean, they didn't want to abolish the police, which is what the left was saying. But they wanted, now they're saying, no, we need to support the police. We have too much crime. I mean, I don't have to tell you, you hear it every day in Brazil. We have too much crime, it's dangerous, we need to hire more police, put more people in prison. This is what almost all the politicians are saying now. Ele dá um dado, né, que foi já mostrado aí, quer dizer que no ano de 2020, 26 milhões de pessoas estiveram em algum momento, de alguma maneira, em algum dia, protestando, né, se manifestando. Tá? E não era um protesto de direita, mas que agora a tendência é que eles se voltem, que eles vão para a direita, e isso se expressa muito bem para os políticos que ecoam, né, esse tipo de opinião, que é quem elege eles, que todos eles, em geral, os políticos em geral, estão falando, por exemplo, que é preciso ter mais polícia, que é preciso prender mais gente, que o problema é que ainda se precisa combater mais fortemente o crime e prender mais gente com mais polícia. É um país que tem a maior população carcerária, como a gente sabe. Yeah, it's like a cold shower, I guess. And for example, just a small example. Last week in New York City, 3 teachers were fired because they criticized the police on Twitter or other social media. Because a couple police were killed, and then they had a big funeral, and the school, they had donations and this one teacher, she put on Twitter, why don't we have donations for the people the police kill and also the police when they're. They fired her the next day. Nossa. This is in New York City. This is not Mississippi or Texas. This is New York City. Yeah. So we're not under fascists, but we have this far right and then the so-called liberal Democrats. They are shifting under pressure to the right also. And we don't have a big mass movement on the streets right now of the left. Not since Biden was elected. We don't have a big movement on the left. Então ele está, por exemplo, dando um exemplo agora, desses dias. Apenas um exemplo, né? Mas bem significativo, né? Então, que foi como uma ducha de água fria. Quando, na semana passada, 3 professores de Nova York foram de Nova York. Ele faz questão de citar, de frisar, né? Não é o Mississippi, né? Não é os países reacionários, os estados reacionários dos Estados Unidos. É Nova York, em que 3 professores são demitidos porque criticaram a polícia em mídias sociais. E um deles perguntou por que simplesmente se ficar lamentando policiais mortos, que foram mortos, e não se fazer, por exemplo, campanha de doação para as famílias daqueles que eles mataram. Pronto, o suficiente para demiti-los, e não houve nenhuma reação, a esquerda está desmobilizada, e os liberais de direita, os liberais, né, democratas, estão se inclinando cada vez mais para a direita. So, for the left, we're in a very contradictory situation, which is that we have to defend the Democratic Republic, people like Biden, we have to defend them against Trump because he wants to just create a dictatorship. But at the same time, we have to attack them for moving to the right. We have to both. And here's where, again, I'm not a Trotskyist, but some of the ideas of Trotsky on the United Front versus the Popular Front are important, because we
we can't just say fascism and not criticize Biden. Yeah. But if we say Biden, 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 then we ignore Trump and those people. So you have to do both. Então ele está chamando a atenção para a situação, né, paradoxal, contraditória, difícil em que se encontram os progressistas da esquerda nos Estados Unidos, porque ao mesmo tempo que precisa apoiar a República Democrática, que está sob ataque do trumpismo, que queria fazer a ditadura, poderia fazer a ditadura fascista nos Estados Unidos. Então tem que apoiar um cara como o Trump, um Biden que vai enfrentar e ganhar do Trump. Mas, ao mesmo tempo, é preciso fazer a crítica desses liberais democratas que também estão cada vez mais indo para a direita. Né? Enfim, ele disse que não é um trotskista, mas lembra que o Trotsky mesmo defendia a ideia do frente nacional, ampla frente ampla, né? Porque são pessoas são militaristas e imperialistas, né? Esses todos que estão no poder, que estiveram, que agora estão. Então, é preciso que haja essa mobilização que seja antagônica desse tipo de política e, nesse particular, está presente também no governo agora que sucedeu o Trump. Né? Então, não se trata apenas de atacar o Trump, né? Ou simplesmente atacar o Biden, ou ignorando que o trumpismo é um neofascismo. Ou seja, a política na crise vai para os extremos, não tem jeito, né? Mas o que é estranho é que a esquerda foi para o centro, né? Então, mas esse tipo de contradição que provavelmente explica, né? Que ao mesmo tempo tem que defender um espaço mínimo civilizatório que essas outras forças não respeitam, não querem destruir. E então ele refere o artigo que ele escreveu no que ele caracteriza como uma tentativa de golpe, do 6 de janeiro de 21. Está lá no jornal. No jornal International Marxism Humanist Jornal, né? INHO Jornal. Onde ele, então, desenvolve essa análise. Você parece que você mostrou o outro livro dele que tem no Brasil, né, Urbano? Não sei se quer que ele comente alguma coisa. Então, é um artigo que ele publicou originalmente no jornal de sociologia e republicou no jornal lá. Esse jornal tem muito isso, né? Ele é um jornal que tem um certo clipping, né, de publicações dentro dessa concepção deles, que sai nos mais diversos lugares. Mas he showed earlier, Kevin, your other publication in Brazil, this older one, you wrote with your wife, isn't it, on Foucault and Iran revolution. Right. You would like to say something about this too? Yes. In a way, this is related to the critique of people like Edward Said, because Foucault was part of the philosophical foundation of post-colonialism and decolonialism. Ele disse que isso tem a ver, inclusive, com aquilo que a gente falava há pouco sobre o Said, né, o Said, porque o Foucault é um dos fundadores, um dos fundamentos, né? O pensamento dele é um dos fundamentos do pós-colonialismo e do decolonialismo, né? E, bom, ele apoiou a revolução dos ayatollahs, né? Wasn't it? The thing is that Foucault supported the Ayatollah revolution, isn't it? And that's your point there, in the book, isn't it?
Yes, but I supported the Iranian Revolution too. Ele, sim, ele também apoiou a Revolução Iraniana. Ele, cara. E a esposa dele, a coautora dele é a esposa dele, que é iraniana. Yeah, I think that Foucault. I supported the Iranian Revolution. My co-author, Janet Afary, is Iranian. She also supported the revolution. But we supported the left wing. Foucault supported the right wing in the Iranian Revolution. A diferença é que eles apoiaram a ala esquerda da Revolução, que também havia, e o Foucault apoiou a ala direita. Foucault wrote of a totally unified popular will supporting the Islamist part of the revolution. Ele apoiou a parte islâmica mesmo, né? E apresentava-se como uma vontade popular totalmente unificada. He also wrote that, to put it, that in Iran, this is a quote, the people have a different regime of truth than in the West. E dizendo, no jargão dele, né, assim, que o Irã tinha um regime de verdade diferente do nosso, do Ocidente. This is a type of politics of difference that, of course, ignores class, ignores capitalism, ignores feminism. So he's happy about the fact that the Iranians are resisting imperialism, but he doesn't care what type of resistance it is. Ou seja, ele se contentou com o fato de que os ayatollahs estavam resistindo ao imperialismo e que isso não era algo que contemplasse o feminismo, as classes, o capitalismo. Então, seria um tanto parcial, né? Yeah, so example, in Afghanistan, the Taliban opposed U.S. imperialism. Então, por exemplo, no Afeganistão, o Talibã também se opôs ao imperialismo americano. But their politics are reactionary, more reactionary than Iran. Só que eles ainda são mais reacionários do que o Irã. Então, mas isso justifica que a gente apoie eles, porque eles estão se opondo ao imperialismo americano. And this is where the humanist Marxism comes in again, because we have post-colonial, we have decolonial, but what is the positive agenda? What is the humanist socialist project? E aí é que entra a proposta do capitalismo humanista, né? do marxismo humanista. Né? Porque qual é a agenda positiva? Afinal de contas, que a gente vai ter. Para além desta reativa. Because returning to Urbanos, I think the first question was, do these nationalist movements, what do they say about class or setting up socialism? Are they just nationalists? Because there's always conservative nationalism. And the people who control Iran today are conservative nationalists. E isso nos remete à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta que o Urbano fez, que terminou levando a que a gente pensasse, afinal de contas, o que é o nacionalismo, que nacionalismo, porque o nacionalismo que está presente, que está no poder no Irã, é um nacionalismo conservador. And I know that Lula said positive things about them, but that's
that's a problem. They don't have the same type of goal as someone like Lula or the South American. E ele sabe que o Lula, por exemplo, falou bem, né, do governo iraniano, mas ele quer dizer que eles não têm os mesmos objetivos que esses movimentos progressistas da América Latina têm. So why did Foucault fall into this error of supporting the right wing of the Iranian revolution? E aí a questão é, por que o Foucault cometeu esse erro de apoiar a ala de direita da revolução iraniana? Because with Foucault's project, capitalism is the worst system that ever existed in history. Porque para o Foucault, o capitalismo é o pior sistema que já existiu na Terra. So therefore, pre-capitalism maybe has some positive features, including like feudalism, including the church hierarchy, some of these kind of things. E por isso o pré-capitalismo pode ter aspectos positivos, mas aí vai incluir feudalismo, vai incluir, né, aquilo que a gente considera que não é a alternativa que buscamos. Após a crise de 2008, praticamente a ideia de globalização sumiu do mapa editorial, né, do jornal. Ninguém fala mais em globalização. E eu lembro de um texto do Robert Kurz, do alemão, do Crises, lá do grupo Crises, chamado Perdedores Globais, né, em que ele justamente já aponta para isso, né, que era uma globalização de perdedores e de poucos vencedores, né. E pós-crise de 2008, como é que esses movimentos de reação à globalização acontecem nos Estados Unidos e como se aproxima dessa leitura do marxismo? Yeah, he's talking about after the 2008 crisis, the idea of globalization kind of lost its appeal. And it's rarely talked. There's rarely to find some talk again on globalization, this kind of stuff. And he reminds something that at that time Robert Kurz, at that time that he was still at the crisis group in Germany. An article called Global Losers. About the losers of globalism. Everybody was a loser in the globalization. And then he asked, how do you see the Marxist movements in this context? Right. I mean, in the wealthier countries, Japan, United States, Canada, Western Europe, we see a rise of nationalism. Yeah. Economic nationalism. Yeah. It's against the old, to some extent, it's against the old neoliberalism. It's a little bit different. But it's another reactionary ideology. You know, like right now, the Ukraine thing is splitting the Republican Party in the U.S. because Fox News, a lot of those people are supporting Russia, whereas the main wing of the Republican Party is like they're attacking Biden for being weak and not doing more to attack Russia. So the right is splitting over this, over globalization, over economic nationalism. Porque ele está vendo que nós temos agora uma onda de nacionalismo nos países ricos, né? Nacionalismo econômico, inclusive.
que parece ir contra o neoliberalismo, ou seja, né, o liberalismo globalista, né, mas que não é tão contra assim, enfim, um pouco só, porque, na verdade, né, veja a situação aí com a Rússia, aqueles que acham que o Biden está sendo fraco, né, em relação à Rússia. Na verdade, a Rússia está defendendo também uma forma de nacionalismo dessa. Né? What do you think about our president visiting Putin at this time? Aí eu aproveitei e perguntei o que ele acha do nosso presidente visitar o Putin nesse momento. He's saying Putin is somebody conservative like himself. I mean, he's saying this. Akin to Putin, this Bolsonaro guy here. What do I think? Yes. Well, as I say in my article about fascism, I mean, Bolsonaro is an example of neo-fascism, but it's an older type of politics because he's always attacking Russia and communism, whereas the newer right doesn't attack Russia anymore. Immigrants and black people. Yeah. Ele diz que, como ele, inclusive nesse artigo sobre o 6 de janeiro, lá em 21, ele refere, quer dizer, essa figura do Bolsonaro é uma figura completamente extemporânea, no sentido de que ele está atacando ainda o comunismo e os novos, atuais extremistas de direita, por exemplo, nos Estados Unidos, estão diretamente atacando imigrantes, pessoas de cor, pessoas negras. Enquanto o Bolsonaro, bom, eu diria, né? Ataca também comunistas, né? Mas ele também não é que ele, digamos assim, poupe os outros. De qualquer forma, de fato, é uma figura que defende, que se apresenta num formato muito antiquado, né? De direita, de fascismo. Yeah, if I could just add something, even when these people lose, because Trump lost, Bolsonaro will probably lose. In Chile, this right-wing guy lost. But look at the platform. Isn't it shocking that in the year 2021 or 22, we would have people with politics as so far right-wing, almost fascist, getting 40, 45, 47% of the vote in countries with democratic histories. It shows the depth of the crisis and that the normal neoliberal social democrats, or we call them liberals in the United States, they haven't been able to solve anything. And it creates an opening for the far right. So I'm very happy about the Chilean election, but I'm also scared by the fact that a guy who openly wanted to go back to Pinochet, he got what, about 47% of the vote. Why should that be like, I think that should be like 20%, less than that. And the same thing in the United States. Ele disse que agora, ao mesmo tempo, não dá para, né, menosprezar essas figuras, né, rir dessas figuras, por mais bizonhas e canhestras e bizarras que sejam, enfim, o fato é que eles têm apoio popular. Olha aí o caso do Chile, tudo bem, ganhou o candidato da esquerda, mas o candidato da direita, que queria voltar aos tempos do Pinochet, teve mais de 40% dos votos. É muito voto. É claro que isso também se aplica aqui, né? O Bolsonaro teve e terá nas próximas eleições, novamente, esperamos que não tantos, mas serão muitos ainda os votos que ele terá. Tem muito apoio, né? E é chocante, nessa altura da história, 2022, que políticas tão toscas tenham tanto apoio. E, de qualquer modo, isso aí pode ser adaptado também às políticas neoliberais, né? E o apoio que social-democratas deram a essas políticas, né, tão destrutivas, que geraram
que ser feito. Eu diria parte. Tal como ocorreu, de certa forma, há 100 anos atrás, né? Tal como ocorreu na Europa, que gerou o fascismo e o nazismo. É um processo que, de alguma maneira, se repete. Né? Pelo andar aqui, a gente já está com 1h40. Isso, vamos encaminhando para o final, né? Que o tradutor também já está cansado. Eu estou tendo nós, né? E estamos voltando nesse pico agora da Covid, né? Da tensão da Ômicron. Então, queria já agradecer o Kevin Anderson pela participação, o Vili pela tradução, as pessoas que estavam aqui com a gente. Dizer que o canal está disponível. Gostaríamos de contar com ele depois para fazer alguns balanços sobre a política americana, a eleição, né? Ou mesmo a história do movimento marxista nos Estados Unidos, que tem uma lacuna muito grande para a chegada aqui. Né? Então, de certa forma, seria um pouco isso de propor para ele depois outras conversas, mas em particular trabalhando sobre essa história do marxismo nos Estados Unidos. Né? Se ele pudesse dar uma pincelada rápida, agradeceríamos. So now slowly going to the end of our transmission. It's about time. He's thanking you very, very much, so as myself. He always thank me for the translations. No problem. There's nothing to thank. It's a pleasure to me, a great pleasure to be with you, to translate your ideas in Portuguese. And he's also saying that this is a permanent invitation you have to be with us. Thank you. To make some more analysis when you feel like, and also fill this gap that we have to know more about the history of the Marxist movement in the U.S. And if you then now have your final words to say, and if you want to mention something on this, we would be very glad. I just wanted to say that the conversation is very thought-provoking for me because it's so different from a U.S. audience. Because we have people, and not just the two of you, but the people asking questions from the audience. In the United States, politics is more separate from theory and philosophy, and academic intellectuals are more separate from the social movement. So it's really interesting to me to participate in this conversation, and it stimulates me to finish my next book, which is kind of a sequel to Marx at the Margins. To go finish it. Oh, great. Ele disse que foi muito estimulante a conversa, muito satisfatória, inclusive para o que ele tem trabalhado agora, que é uma espécie de continuação do livro dele, nas Margens, né? E está dizendo que, infelizmente, nos Estados Unidos não é muito comum, não é comum que a gente tenha esse tipo de interação, né, entre aqueles que estão na política, digamos, que fazem política, que se interessam pela política, com aqueles que na academia fazem a teoria, a filosofia a respeito da política. Quer dizer, pelo visto lá, ainda é pior do que no Brasil, né? Onde também existe essa separação, mas nós estamos aqui numa transmissão brasileira que possibilitou a ele isso que ele não tem no país dele. Não? Então é isso. O próximo livro dele é sobre esse Marx final, né? Ele chegou a falar algo para nós hoje aqui e certamente deverá nos brindar com mais uma excelente contribuição. Não é? O Kevin tem acesso a ele e faz parte da comissão que edita as obras do Marx, né? Ele faz parte da Mega, né? Marx, Engels, gesamte Ausgabe. You're part of it, isn't it, Kevin? You're also working with those people in the Mega, isn't it? Sorry?
Am I wrong? But ain't you also in contact with the people who are still working on the Marx Engels Gesamtausgabe? Yes, I'm in contact with them. Yes. For my new book, I'm going to be quoting some materials that are not published yet from the Engels Gesamtausgabe. And if you look behind me, look behind my shoulder, you will see the Marx Engels Gesamtausgabe, those books. See them, the blue books. Yes, that's it. I know. Ele diz, exatamente. Ele diz que está em contato com a equipe de edição da Mega. A Mega está ali atrás dele. Ele diz, esses livros azuis, às vezes os livros azuis aí atrás de mim, é a edição da Mega, né, das obras completas do Marx. E ele, inclusive, por conta desse contato, ele trabalhou, teve a possibilidade de trabalhar para esse próximo livro dele com material ainda não publicado do Marx, né? Inédito. Ainda não foi publicado pela equipe das obras completas. Porque é uma edição crítica, né? Demora. Ainda está em andamento. Ainda não temos tudo publicado. So it's a very promising tradition. It's a very important and very much stimulating. Thank you very much. Thank you. Então, eu agradeço. Eu falei, é muito importante a tradição que ele defende, e é muito estimulante. E a gente, portanto, agradece também. Né? Quando terminar, a gente continua aqui, só para afinar algo. Eu vou terminar o programa, mas a gente continua. E você? E ele? Só para perguntar algo. Okay. Now he's gonna end the transmission, Kevin, and he asked us to stay for a couple more minutes so he can talk something to us. I don't know what. Let's Goodbye. do this, né? Okay. Tchau, boa noite. Boa noite.